Boa noite, bem-vindo ao Alerta Portugal. Um jovem de 19 anos morreu durante uma rixa que as autoridades estão a investigar como tendo sido um assalto e acabou por correr mal. A alegada vítima atacou um dos jovens com uma garrafa partida no pescoço e acabou por ditar a morte deste jovem. O autor do homicídio ainda não foi localizado pelas autoridades. O primeiro caso que está em cima da nossa mesa no Alerta Portugal esta noite, como convidados o Dr. João Luz Soares, advogado, muito boa noite, bem-vindo de novo, e também a doutora Nídia Franco, que é psicóloga. Boa noite, muito bem-vinda ao Alerta Portugal. Ora, Dr. João, começando por si, porque estamos a falar de um caso onde temos aqui quase dois casos num só, não é? Porque estão aqui dois crimes entrelaçados em que um dá origem ao outro. Como é que a Justiça pega neste caso? Boa noite, mais uma vez, obrigado pelo convite. É de facto um caso complexo, não só do ponto de vista jurídico, mas também de um ponto de vista social, de enquadramento deste tipo de fenómenos. Nós vemos as imagens, são imagens cruas, são imagens que causam impacto, obviamente, mas que de um ponto de vista de uma leitura jurídica têm que ser devidamente escalpelizadas e analisadas. De facto, temos aquilo que é um movimento de suposto assalto por parte de um grupo, que era já, identificado com esse tipo de prática naquele local em concreto, e temos ainda assim aquilo que pode ser ou não a suposta ligação da vítima a esse grupo. Está ainda em investigação, obviamente que nós temos que esperar que todo o esforço de investigação e todo o esforço probatório seja realizado para que nos possamos pronunciar de forma mais habilitada sobre o preenchimento dessa situação, e temos depois aquilo que é a reação do grupo de turistas ingleses que pode consubstanciar um outro ilícito criminal. Esse parece-me a mim, pelo menos nesta primeira análise, o ponto essencial ao pé de toque de toda esta situação. Temos aquilo que é uma reação, que pode configurar um homicídio simples ou um homicídio qualificado, e temos depois aquilo que poderá ser ou não a justificação dessa ação num quadro de legítima defesa ou num quadro de direito de necessidade. Obviamente que isso depende também daquilo que é o posicionamento funcional da vítima, se a vítima atuava ou não com aquele gangue na persecução de assaltos, e depois, do outro lado, temos que perceber que, efetivamente, aquela reação poderá ou não preencher os requisitos de legítima defesa. Quando é que preenche? Adianto já que, na minha visão, estamos perante aquilo que é um caso de excesso de legítima defesa. Efetivamente, pela informação que foi disponibilizada pela Polícia Judiciária, a vítima em questão não tinha nenhuma arma, portanto não tinha aquilo que são instrumentos normais e que são usados neste tipo de prática, também não tinha qualquer tipo de cadastro criminal. Efetivamente, mesmo que estivéssemos perante um quadro em que a vítima estivesse a tentar assaltar esse grupo de turistas, aquilo que a lei penal diz, e a lei penal é muito clara a este respeito, é que para haver legítima defesa tem que haver, em primeiro lugar, são vários requisitos, mas em primeiro lugar, uma violação de direitos jurídicos legitimamente constituídos. Isso existiria, obviamente, porque se estaria a assaltar, estaria a violar o direito de outrem. Mas portanto, esse requisito estaria preenchido. Mais do que isso, seria também necessário que essa ameaça fosse atual e que fosse grave, o que também parece estar aqui preenchido às 4 da manhã, no bairro Alto, numa rua sem grande iluminação, um grupo a tentar assaltar outro grupo. Esses requisitos também estariam preenchidos. Onde é que se coloca aqui a dúvida, ou onde é que se coloca aqui a questão? É que essa legítima defesa tem que ser exercida através de meios adequados e proporcionais. Dir-me-á, bem, mas é muito difícil mas de uma forma... É preciso provar que não existia, não é? Que os assaltantes, neste caso, não estariam na posse de nada que ameaçasse, de uma arma branca neste caso, não é? Exatamente. Essa é a primeira fragilidade, ou seja, está dependente desde logo daquilo que é o processo de investigação e de saber aquilatar concretamente se de facto aquele gangue, mas mais concretamente aquela vítima, estaria ou não na posse de qualquer tipo de arma, arma de fogo, arma branca, que pudesse ser utilizada para o fim da persecução. Mesmo que não estivesse e que, portanto, mesmo que não tivesse qualquer tipo de instrumento da prática do crime, a verdade é que da parte do grupo de turistas ingleses e da parte do agente que perpetuou esse possível homicídio, nós temos vários movimentos. Isto do ponto de vista da investigação é muito importante, porque, enfim, estar a ser assaltado, embora isto não seja um processo racional ou racionalizável, existem vários meios de defesa, alguns proporcionais, outros não. Nós temos a informação, e vê-se nas imagens, que o turista quebra uma garrafa e com essa garrafa atinge uma zona vital do agente que o está a agredir. Parece-me difícil, perante estes dados, que se possa justificar que essa ação, perante aquilo que é um assalto, um roubo,
um exercício, obviamente, de possível violência, mesmo que existindo uma arma de fogo ou uma arma branca ou qualquer outro tipo de instrumento, possa ser considerada por um coletivo de juízes como proporcional. A legítima defesa é um instrumento jurídico de ultimíssima ratio, ou seja, tem que ser utilizado em última instância para justificar qualquer tipo de comportamento. Portanto, pelas informações, repito, que temos, pelo vídeo e por tudo aquilo que é o circunstancialismo à volta deste caso, parece-me a mim que estamos possivelmente perante um caso de excesso de legítima defesa, ok? E como já vamos tentar perceber aqui também qualificado. Mais contornos e das molduras penais que podem estar aqui envolvidas. Dr. João, percebermos aqui ao nível das molduras penais e do que falávamos e da interligação, sobretudo, destes casos, portanto, parece-lhe excesso de legítima defesa, não é? Se falarmos dessa questão. Falando de um homicídio, o que é que temos aqui? Bom, recuando um bocadinho à pergunta que nos colocou, porque me parece uma nota muito pertinente, é que, de facto, este distanciamento, de um ponto de vista apenas jurídico, de estratégia jurídica, do ponto de vista da pele de um advogado, entre a vítima e a sua pertença ou não pertença a um gangue, não é inócuo. Não é inócuo precisamente porque se relaciona com a aplicação ou não aplicação do Instituto de legítima defesa. Porque se de facto não houver uma proximidade do arguido àquele grupo que está a assaltar, esvazia-se também um bocadinho aquilo que é a justificação da legítima defesa por parte daquele turista. Relativamente às molduras, nós podemos estar, parece-me a mim, perante um homicídio qualificado. Um homicídio qualificado é uma forma mais agravada do homicídio simples e que se preenche quando existem factos que possam demonstrar aquilo que é uma especial censurabilidade na atuação do agente. E, portanto, precisamente por isso, havendo essa especial censurabilidade e havendo essa especial gravidade na atuação do agente, podemos estar a falar de molduras que vão até aos 25 anos. É o crime mais grave, é o crime com maior moldura penal do ordenamento jurídico processual português e, portanto, sendo mais grave aquele que também tem maiores consequências de permanência, obviamente, nos institutos de prisão, enfim, que todos conhecemos. Assim, de repente, tendo em conta aquilo que nos foi disponibilizado nos vídeos, tendo em conta aquilo que nos foi disponibilizado nas imagens, parece-nos claro que pode aqui haver algum preenchimento de alguns daqueles exemplos padrão que fazem com que um homicídio seja qualificado. Efetivamente, mesmo que haja aquilo que é uma tentativa de assalto, que está para comprovar ou não, mesmo que haja um envolvimento da vítima nessa tentativa de assalto, que também estamos dependentes dessa informação e desse esforço de investigação, a reação é de tal forma no limite do justificável, e passa e poderá passar, lá está, para o excesso de legítima defesa, que podemos estar aqui perante um motivo, enfim, não justificado de exercício daquela ação e tendo em conta que foi utilizado uma garrafa partida, tendo em conta que foi visado, pelo menos se não de forma consciente, de forma subconsciente, aquilo que era o pescoço da vítima para, enfim, tentar obter o maior dano possível, parece-me a mim que com algum caminho trilhado pelas equipas jurídicas é possível fazer essa qualificação daquele homicídio como qualificado e, portanto, estamos a falar dessa ordem de grandeza das molduras, até 25 anos. É o crime mais pesado no ordenamento jurídico português. Talvez, existindo o fecho, digamos assim, não é, deste caso e as questões de chegar a tribunal, poderá ter um impacto aqui mais direto para estes jovens. Dr. João, percebermos consigo, este alegado agressor estará em fuga e, à partida, ao que tudo indica, segundo as autoridades, é estrangeiro. O que é que pode acontecer? Bom, se o agressor tivesse, enfim, sido detido em território português, havia um preenchimento claro daquilo que é a competência dos tribunais portugueses e do ordenamento jurídico português para fazer não só a investigação, mas depois também o tratamento judicial desta questão. Isso era inegável. Vê-se também nas imagens que o primeiro ímpeto do agressor é colocar-se imediatamente em fuga e, portanto, se não foi localizado nos minutos, nas horas a seguir pelos corpos de investigação, nomeadamente pelos corpos especializados da Polícia Judiciária, é muito pouco provável que seja agora detido dentro do território nacional ou seja localizada, enfim, o seu estado atual, o seu estado geográfico atual.
Parece-me, no entanto, que isso faz com que surja aqui uma responsabilidade extra das autoridades portuguesas. Não podemos deixar de esquecer que hoje não vivemos, em termos de investigação criminal, em quadrados compartimentalizados. Portanto, a nossa Polícia Judiciária tem aquilo que são vias de comunicação privilegiadas e que são construídas precisamente com este fim, com as suas congêneres europeias, e existem polícias de investigação europeias que podem também fazer esta investigação. Obviamente, as mais conhecidas são a Europol, a Interpol, mas existem depois alguns quadros médios de investigação que podem servir também de link entre as autoridades portuguesas e as autoridades de investigação criminais. Portanto, mas até aí é necessário que as autoridades já tenham chegado à identificação, pelo menos, não é? É necessário um trabalho de casa prévio por parte das autoridades portuguesas e que está, confio eu, a ser feito, mas que é uma espécie de pré-inquérito com as informações essenciais sobre uma possível identificação daquele agressor. E atenção que temos muitas imagens de CCTV e temos outros elementos. Possivelmente de videovigilância do próprio bairro Alto, da zona noturna. O próprio sistema de CCTV e de videovigilância do bairro Alto, que é uma zona que está devidamente identificada, não pelos motivos mais felizes, mas pelo ocorrer deste tipo de situações, podem ajudar através da identificação facial, através até da aplicação de inteligência artificial à identificação de suspeitos, a fazer esse tecnologia aqui a ser útil a tecnologia a ser útil à justiça. E atenção que hoje em dia a inteligência artificial está um bocadinho disseminada por todos os patamares de decisão jurídicos. Na investigação criminal, falamos dos metadados, falamos de tudo, é essencial. Agora, não temos ainda informações suficientes para considerar se esse esforço foi ou não foi feito, partindo do princípio que sim, a partir de essas sementes essenciais e iniciais de investigação, a PJ pode, com alguma facilidade, fazer o caminho de ligação, o caminho de diálogo com as suas congêneres europeias, para depois fazer o pinpoint, fazer a localização daquele indivíduo. Se o conseguir fazer, imaginemos que nas próximas semanas chegamos à conclusão que o indivíduo está em Londres ou está em qualquer outra cidade do seu país de origem. Já temos a sua identificação, já temos a sua residência, já temos aquilo que é o seu modus operandi normal. E atenção, Andreia, que me parece que sendo, ou se for como se confirma, como se tem dito, um turista, num grupo de turistas que estaria cá em Portugal, enfim, numa atividade lícita, a conhecer o país, a conhecer Lisboa, será mais fácil fazer essa identificação do que se fosse uma associação, um grupo proveniente de associações criminosas ou congêneres. Portanto, esse caminho de identificação parece-me a mim que pode ser feito com alguma facilidade. Se, dizia eu, chegarmos efetivamente à identificação desse agente no país de origem, depois colocam-se dois caminhos diferentes, que é saber quem é que tem competência depois territorial para o julgar. Obviamente que Portugal tem celebrado os acordos de extradição com vários países e com vários países europeus. A verdade, no entanto, e vários países comunitários e vários países internacionais fora do quadro europeu, mas a verdade é que normalmente neste tipo de situações os países recusam-se a fazer essa extradição. Portanto, o mais provável é que depois esse cidadão seja julgado, não em Portugal, mas seja julgado lá fora, porque o país muito provavelmente não vai fazer a extradição. Caso diferente era se naqueles primeiros momentos, naquelas primeiras horas ele tivesse sido cá identificado e assim o ordenamento português tinha toda a legitimidade e tinha toda a competência, porque o facto era praticado dentro do território nacional, para fazer não só essa investigação, mas para também fazer o julgamento. Neste momento estamos num quadro de competências dividido. Saiu da competência, da esfera de competência própria do ordenamento jurídico português e agora é uma competência partilhada a nível europeu. Sim. E tenho aqui uma pequena questão, estamos mesmo aqui já a fechar esta primeira parte, Dr. João. Se confirmar que efetivamente este grupo era recorrente neste tipo de assaltos e que era um assalto, pode existir aqui alguma condenação relativa a esse ilícito? Ou é difícil acontecer? Não, vamos ver. O tipo de investigação criminal, os ilícitos criminais podem ser consumados ou podem ter também uma vertente da tentativa. E no ordenamento jurídico português a tentativa é punível. Portanto, se se chegar, obviamente, à conclusão que, mas dependemos sempre, Andrei, do processo de investigação criminal, do coligir de provas, que possa fazer essa confirmação dessa situação e desses factos. Mas se chegar à conclusão que, efetivamente, aquele grupo estava ali naquele local e que houve, efetivamente, uma tentativa de roubo, obviamente que pode também haver um procedimento autónomo criminal para esses factos, para esse grupo e para as pessoas que se provar que fizeram uma intervenção nessa situação. No entanto, aquilo que me parece é o seguinte:
a utilização desse grupo para esse fim, ou seja, para perpetuar esses assaltos, e, em segundo lugar, a inserção da vítima nesse grupo tem, sobretudo, relevância para a existência ou não existência da questão da legítima defesa e do direito de necessidade. Esse é o ponto principal, porque se efetivamente se chegar à conclusão que aquela vítima, como a família de resto defende, não estava inserido naquele grupo e não perpetuava esses assaltos, cai um bocadinho também por terra aquela reação intempestiva do turista inglês, porque efetivamente se ele estava apenas a apaziguar, estava apenas a fazer uma ponte de contacto, não existe então qualquer justificação para um resquício de legítima defesa. Foi um homicídio puro e simples. Boa, muito bem. Vamos continuar cá e esperar por essas novidades por parte das autoridades, neste caso também internacionais. Mas está na altura de fazermos aqui uma curta pausa. Volte connosco já a seguir. Temos mais 2 casos para analisar neste Alerta Portugal. Até já.